Senhor presidente, senador João Capiberibe, senhoras senadoras, companheiros e companheiras, assim como fizeram meus colegas presentes nessa sessão, quero também cumprimentar os jovens estudantes que fazem visita no dia de hoje ao Congresso Nacional. Certamente já passaram pela Câmara dos Deputados e agora estão aqui no Senado Federal. Dizer a vocês que estão aqui presentes nessa sessão, assim como todos aquelas que assistem às sessões do Senado, do Parlamento Brasileiro, de que, infelizmente, nós vivemos um momento talvez dos mais difíceis que já viveu o nosso país. Uma crise que, ao invés de ir aos poucos sendo superada, é uma crise que, a cada dia que passa, toma uma proporção ainda maior. E eu, senador Capiberibe, me permito aqui, visto que temos algum tempo, um tempo significativo para falar no dia de hoje, uma média superior ao tempo normal que temos no dia a dia, mas eu aqui me dou o direito, senador Capiberibe, de fazer uma breve digressão do que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Porque o que acontece no dia de hoje o Brasil amanheceu com muitas estradas paralisadas, com 16 estados da Federação Brasileira vivenciando problemas graves nas suas estradas em decorrência da paralisação dos caminhoneiros autônomos, não organizados, mas os caminhoneiros autônomos. E eles pararam o país exatamente por conta dessa nova política adotada pela Petrobras e abraçada, senador Capiberibe, pelo governo ilegítimo do senhor Michel Temer. Eles paralisaram 16 estados da Federação Brasileira, dizendo não a essa política abusiva de aumento do preço dos combustíveis. E veja, eu procurei aqui, senador Capiberibe, senhoras senadoras, senhores senadores, procurei aqui uma matéria do ano de 2015 e encontrei aqui no portal UOL. Protesto de caminhoneiros é contra Dilma, diz o líder, e sindicatos não apoiam. Uma matéria que foi publicada no dia 9 de novembro do ano de 2015. E a notícia dava conta de que os caminhoneiros estavam bloqueando rodovias em pelo menos 12 estados brasileiros. E aí os sindicatos dizem que aquele protesto nada mais era do que um protesto contra a presidenta Dilma. Mas, teoricamente e aparentemente, à época, eles reclamavam do preço do valor do combustível, que era um preço infinitamente superior aos preços praticados no dia de hoje, e reclamavam do tamanho e do valor dos impostos. É verdade. Nós já estamos cansados, aliás, nós já estamos roucos de subir nessa tribuna, senador Capiberibe, Vossa Excelência, eu, inúmeros senadores, e dizer que a urgência que o Brasil tem não seria de fazer a reforma trabalhista como fizeram. A urgência que o Brasil tem não seria, como primeira pauta deste governo golpista do senhor Michel Temer, aprovar a emenda constitucional número 95, a emenda que congela recursos públicos para as áreas sociais e para as áreas de infraestrutura. Congela e diminui até os recursos públicos a serem aplicados na educação, na saúde, na segurança pública, nos investimentos públicos, em novas escolas, em novas estradas, em pontes, em moradias populares. Veja, a primeira medida deste governo foi aprovar exatamente a emenda constitucional 95. E veja, senador Capiberibe, olha só o cúmulo do absurdo. Alguns parlamentares lá do meu estado estão reunindo professores, estão reunindo alunos e estão dizendo: nós continuaremos a luta e brigaremos para trazer mais recursos para serem investidos na educação aqui no estado do Amazonas.
Como assim, cara pálida? Se eles foram os que votaram a emenda constitucional 95, então que sejam, no mínimo, sinceros com a população brasileira. Não há possibilidade de novos recursos para as áreas de educação, para a área de saúde, para a área de segurança pública, porque está lá escrito contra o seu voto, senador Capiberibe, contra o meu voto, contra o voto dos nossos partidos, contra os nossos votos, exatamente, contra o seu voto, contra o meu voto. Eles aprovaram a emenda constitucional que está escrito, 95, emenda constitucional 95, que está escrito. Nessas áreas, o governo só poderá gastar, e repito, todas as áreas, educação, saúde, segurança, esporte, tudo, turismo, tudo, só poderá gastar o que gastou no ano anterior, acrescido da inflação. Apenas isso, e nada mais do que isso. Então, não adianta prometerem o que eles não vão cumprir. Então, eu dizia, a urgência que tem o Brasil não seria a aprovação dessa emenda constitucional, não seria a aprovação da reforma trabalhista que tirou, que ceifou direitos dos trabalhadores e trabalhadoras conquistados há décadas atrás, conquistados nos últimos séculos, eu diria, porque logo no enunciado da lei, no primeiro artigo da lei, diz o seguinte, que o negociado prevalece ao legislado. E o que é que isso significa? Que a consolidação das leis do trabalho não vale mais, vale muito mais do que o patrão negocia com o empregado, e nós sabemos como se dão as negociações entre patrões e empregados. Obviamente que o patrão não negocia, o patrão determina diante da fraqueza do trabalhador, principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo, momentos de recessão e momentos de desemprego, que eu vou mostrar o que é que está acontecendo na minha capital, no estado do Amazonas, que está acontecendo no Brasil inteiro. Então, não seria também prioridade a aprovação da reforma trabalhista, como não é prioridade a aprovação da reforma previdenciária, que eles não enterraram, que eles não desistiram, eles apenas adiaram para o pós-eleição, apenas para depois das eleições, porque eles ficaram com medo do eleitorado, com medo de colocar as suas digitais na reforma previdenciária, aquela que não acaba com privilégio, aquela que acaba com o pouco direito do trabalhador e da trabalhadora, e apenas estão transferindo a votação dessa reforma para depois das eleições. O que seria, então, prioritário, se essas não são as prioridades? A gente tem dito aqui, a prioridade número 1 seria exatamente uma reforma tributária. Uma reforma tributária que tributasse as grandes fortunas. As grandes fortunas nesse país não são tributadas. Uma reforma tributária que tributasse distribuição de lucro e dividendos. Porque o trabalhador, aquele que ganha acima de R$ 1.900, ele já desconta o imposto de renda. O trabalhador que ganha menos do que isso também paga imposto a cada vez que vai no mercado fazer compra. Que compra 1 quilo de farinha, que compra 1 litro de leite, que compra um sapato, uma caneta para o seu filho estudar, está lá pagando tributo. E o assalariado também paga tributo e não paga pouco, paga muito e muito mais comparado aos grandes salários pagos neste país. Então, a reforma tributária é que era necessária, que era importante para estabelecer um sistema tributário mais justo, cobrar mais de quem mais tem condições de pagar e não cobrar exatamente daqueles que não têm condições de pagar, que são os que mantêm o Estado brasileiro. Vejam, não tributar mais o trabalho, porque, ironicamente, no Brasil se tributa o trabalho. No Brasil se tributa a produção e não a riqueza. E o exemplo mais claro e mais concreto disso é exatamente o valor do preço dos combustíveis. A Petrobras hoje, senador Capiberibe, apesar do Brasil inteiro ter acordado com esses protestos, foram paralisados mais de 16 unidades da federação. Segundo o noticiário que nós temos, paralisaram BRs, estradas, rodovias na Bahia, no Ceará, no Espírito Santo, em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Apesar disso, o que é que o governo fez? O que fez a Petrobras, repito,
com aceitação plena do governo federal, anunciou mais um aumento. Semana passada, foram 5 aumentos diários dos combustíveis. E hoje, apesar disso, do Brasil ter amanhecido com tantas paralisações, foi anunciado mais um reajuste nos combustíveis, 0,97% para o diesel e 0,9% para a gasolina. Ou seja, a gasolina, ela chega hoje já a quase R$5. A quase R$5. O preço da gasolina que sai da refinaria gira em torno de R$2, R$2,10 aproximadamente. Mas quando se acrescentam os tributos, nobre senador, o preço da gasolina vai exatamente para isso, para quase R$5. Eu tenho aqui uma tabela, 28% do preço do combustível, da gasolina, é o valor da realização da Petrobras, ou seja, o quanto a Petrobras cobra pelo valor total, é a parcela da Petrobras, ou seja, da produção da gasolina, 28%. 29% é o valor médio do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, um tributo cobrado pelos governos estaduais, 29%. 16% é representado pela cobrança da CID, que é a contribuição que incide sobre o preço dos combustíveis, para serem aplicadas na melhoria das rodovias, para ser aplicado em benefício do meio ambiente, que na prática são recursos desviados para pagar juros e serviços de uma dívida pública. Mas, pois bem, 16% para CID, PIS, PASEP e COFINS. 14% é a parcela que fica para os distribuidores, aqueles que fazem as revendas, que não apenas distribuem, mas também os que vendem o combustível, ou seja, distribuidoras e postos de gasolina. E 13% é a parcela da composição do custo relativo ao etanol, que é também um composto do combustível da gasolina no nosso país. Ou seja, apenas de tributos, senador Capiberibe, são cobrados 45%, ou seja, a metade do valor da gasolina que os consumidores pagam é de impostos. E o governo não acha prioritário uma reforma tributária. O governo acha prioritário exigir que o trabalhador e a trabalhadora contribuam com a Previdência Social por 49 anos para ter o direito ao mísero salário mínimo ao final de cada mês. O governo acha prioritário mudar a lei para impedir que uma família cujo pai faleceu e a mãe seja aposentada acumule benefício da Previdência Social, mesmo que esses benefícios, cada um, seja de um salário mínimo somente. A prioridade do governo é essa. Portanto, a prioridade do governo é atacar os direitos do povo brasileiro. A prioridade do governo é acabar os programas sociais. Todas as farmácias populares foram fechadas no Brasil. Todas. Eu estive recentemente em Maués. Maués é um município do interior do meu estado. Fui visitar a farmácia popular, fechada, senador Capiberibe. Esse final de semana, eu estive no município de Humaitá, lá no interior do meu estado do Amazonas. Tive que ir a Porto Velho, para de Porto Velho, capital do Amazonas, pegar um carro e ir pela estrada até chegar ao município de Humaitá, porque nós não temos uma estrada que ligue a nossa capital, Manaus, até a cidade de Humaitá. Então, temos que nos deslocar até o estado de Rondônia, capital, pegar uma estrada e chegar ao município de Humaitá. E lá eu estive em Humaitá. E também fui visitar a farmácia popular, fechada, senador Capiberibe, fechada. O governo faz propagandas mentirosas. Agora mesmo fez um balanço dos seus 2 anos de mandato, divulgando que melhorou isso, a possibilidade do estudante frequentar uma escola. Mentira. Nós tivemos já no Brasil em torno de mais de 700 mil financiamentos através do FIES, financiamentos de ensino superior para a juventude brasileira, mais de 700 mil por ano.
hoje não ultrapassa 130 mil e os jovens não estão conseguindo acessar. Tamanha a gravidade e as dificuldades impostas com a aprovação de uma medida provisória também aqui nessa casa, aqui no Parlamento Brasileiro, uma medida provisória recente. Aliás, até a reforma do ensino médio eles aprovaram por medida provisória. Aliás, este governo que é provisório, já dizia o nosso colega, líder do governo, senador Jucá, o Brasil inteiro ouviu, que era preciso dar uma pausa na democracia. Alguém na presidência da República que não fosse eleito para que pudesse promover essas medidas antipopulares. E aí, um governo provisório que só governa com medida provisória. É medida provisória para reformar o ensino médio, é medida provisória para mudar o financiamento da educação pública superior, da educação superior brasileira, é uma medida provisória para garantir uma isenção tributária de R$1 trilhão, como uma medida provisória aprovada contra os nossos votos, para as empresas multinacionais que atuam na área do petróleo e gás, na área de gás e petróleo, R$1 trilhão, ou seja, um governo que acaba com a lei do conteúdo nacional, fechando milhares e milhares e milhares de postos de trabalho, ainda dá garantias, incentivos fiscais, renúncias fiscais para empresas de fora, multinacionais que trarão os navios prontos, que trarão as plataformas prontas. Mas vamos lá, medida provisória para aprovar a reforma trabalhista, uma medida provisória que acabou com a CLT, uma lei de quase um século, de mais de 70 anos, medida provisória. Este governo provisório, mas é um governo provisório que muito mal está fazendo a nação brasileira, muito mal. E eu tenho andado nas ruas da minha cidade e conversado com as pessoas. Eu tenho visto as pessoas, nesse final de semana, o que mais falaram foi sobre o aumento da gasolina. Que quando aumenta a gasolina, aumenta tudo. Aumenta a batata, aumenta o tomate, aumenta o arroz, aumenta o feijão, aumenta tudo. Porque o combustível é aquele utilizado para fazer o transporte de mercadorias. E no valor da mercadoria está a composição de todo o seu custo, não só de produção, mas do seu custo de logística também. Então, veja o momento em que nós vivemos. O governo, no mês de junho passado, do ano passado, mudou a política da Petrobras, a política de aumento do preço dos combustíveis. E, aliás, eles criticavam muito a Dilma, lembra, senador? Criticavam muito. Está acabando com a Petrobras porque não está permitindo com que haja os reajustes que deveriam haver na gasolina, no óleo diesel. E ela dizia, não podemos penalizar a população brasileira. E hoje eles mudaram a política. Então, o valor do combustível determinado pela Petrobras, ele modifica, ele flutua de acordo com o valor do mercado internacional. E nós estamos vivendo hoje um momento de aumento significativo do valor do dólar. E isso tem trazido reflexos no valor do combustível, no valor da gasolina. Então, repito, somente na última semana foram 5 aumentos. Durante esse ano, senador Capiberibe, o valor da gasolina, ele já aumentou mais de 48%. Aliás, eu vou já confirmar aqui se é durante esse ano ou se foi durante todo o período de Michel Temer. Mas o fato é que hoje nós estamos vivendo um problema dramático no Brasil. Um problema dramático. Eu recebi hoje pelo WhatsApp isso aqui, senador Capiberibe. Aí, gasolina aumentou no último ano, 42,25% no último ano. Cadê as panelas? Cadê as panelas? Olha aqui, o valor hoje, a média de valor praticado no posto de gasolina, R$ 4,996. Ou seja, R$ 4,00, quer dizer, 99 centavos, quase R$ 5,00, é o valor da gasolina de hoje. Está aqui, mais de 42% foi o aumento no último ano. Esse último aumento agora, ele já ultrapassa
o valor ele já ultrapassa o valor da inflação. Já ultrapassa, está aqui. O preço médio do diesel nas bombas já acumula, agora, uma alta de 8% neste ano, 8%. O valor está acima da inflação acumulada no ano, que é de 0,92%. Mas não bastasse tudo isso, tem 2 anos, senador Capiberibe, são exatamente os 2 anos de Michel Temer, que o trabalhador brasileiro, depois de décadas, vê o salário mínimo aumentar num percentual inferior à inflação. E nós que comemorávamos a lei da valorização do salário mínimo, eles aumentaram. Aumentaram não, eles reduziram o valor nominal do salário mínimo. Efetivamente, reduziram o valor do salário mínimo. E eu quero comparar essas questões. O valor do preço da gasolina, que é um verdadeiro absurdo, isso é um crime contra a economia popular. Quero comparar tudo isso que eu falei a um outro fato, que é o desemprego. Também Michel Temer falou lá, que no seu balanço de 2 anos, semana passada, de que agora a palavra de ordem é trabalho. Antes, no governo anterior, disse que era desemprego. E agora, no governo dele, é trabalho. Não sei para quem. Só se for para os deputados salvarem a pele dele, Michel Temer. Aliás, ganharam e continuam ganhando muito bem por isso. Porque, primeiro, eles votaram em Michel Temer. Foram eles que colocaram Michel Temer na presidência da República, a maioria da Câmara e a maioria do Senado. Tirando uma presidenta que nenhum crime eles conseguiram comprovar que ela tivesse cometido. Nenhum. Portanto, aquilo não foi impeachment. Eles tiraram a presidente através de um golpe. Mas tiveram 2 oportunidades para tirar Michel Temer. Mas eles não tiraram. Eles mantiveram Michel Temer. Nós sabemos exatamente a que preço, com que valor. Mantiveram. 2 vezes o Ministério Público denunciou Michel Temer. E 2 vezes a maioria da Câmara dos Deputados absolveu Michel Temer. Disse, não, continue na presidência da República. E ele continuando na presidência da República, só faz essas barbaridades. Já dei um monte de exemplo aqui, poderia dar tantos mais. Poderia dar, senador Capiberibe, outro exemplo, o do satélite. O do satélite. Com muita luta, nós conseguimos que o governo brasileiro construísse um satélite próprio. Até essa era uma pauta muito forte da defesa brasileira, que se utilizava de satélites alugados norte-americanos para desenvolver atividade de defesa. Que país é esse? Onde a defesa do Brasil se utiliza de satélites estrangeiros para tratar o seu programa de defesa nacional. Então, essa era uma forte reivindicação da defesa. Pois bem, presidenta Dilma construiu um satélite orçado e que, ao final de tudo, custou aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de reais. Um satélite que, ao ser construído, tinha todo o seu funcionamento organizado, elaborado. 30% dele seria utilizado exclusivamente pela defesa e 70% para ações sociais prioritárias do governo federal. E que ações sociais prioritárias são essas? Saúde, porque hoje nós precisamos da saúde à distância, nas nossas regiões principalmente. Nós não temos aliás, não temos nem muito médico nos municípios do interior, imagina cardiologista, ginecologista, imagina, pediatra, não temos isso, nefrologistas. Então, mas com o satélite, com a internet, com a videoconferência, é possível se tratar e até fazer cirurgias mais especializadas. Então, o satélite era para isso. O satélite era para a educação à distância. O satélite era para o uso das escolas públicas, estaduais, municipais, era para isso. E é um preço muito mais barato. O que é que esse governo fez? O satélite foi lançado ano passado, salvo engano, meados do ano passado. Estava tudo preparado, o governo anterior deixou tudo organizado. 30% será cuidado pela defesa e 70% pela Telebrás. Essa a empresa pública que eles mantiveram. Não aquela gigante Telebrás do passado que Fernando Henrique Cardoso privatizou, vendeu a preço de banana. A preço de banana. Junto com ela, todas as estaduais de telecomunicações, as que atuavam nos estados, e a Embratel. Não, mas deixou
uma Telebrás que estava lá natimorta e que o governo Lula, o governo Dilma ressuscitaram. E disseram, é esta Telebrás que vai cuidar dos 70% do satélite civil, cujo serviço será para a sociedade civil. O que a Telebrás poderia e deveria ter feito? Se organizado, contratado até empresas para implementar todo o sistema necessário ao funcionamento do satélite. Até contrataria empresas privadas, isso é normal, isso é óbvio, como o governo contrata empresas para fazer casas, para fazer escolas, a Telebrás contrataria essas empresas para implantar toda a infraestrutura necessária à telecomunicação, à chegada da internet em todos os cantos do país, em todas as localidades. Mas não. O que o governo fez? Na calada, na surdina, entregou este satélite para uma empresa americana chamada Viasat. Todo o satélite para essa americana Viasat. Até que a justiça embargou, e está tudo embargado. Vossa Excelência se lembra, senador Capiberibe, no mês de março desse ano, Michel Temer chamou todos os prefeitos do Brasil inteiro a Brasília. Os coitados dos prefeitos saíram de lá do interior de tudo que foi estado. Pagaram passagens, pagaram diárias com os recursos municipais e vieram a Brasília participar do evento Internet para Todos, internet barata. E ele lançou o Michel Temer com os prefeitos, deu uma cartilha, deu um material dizendo, prefeitos, vocês vão receber a internet a baixo custo. Até hoje não tem internet. Por quê? Por conta disso que eu disse. Por conta dele ter entregue de forma ilegal e imoral o nosso satélite para a operação de uma empresa privada. Ou seja, para falar das maldades, para falar dos absurdos cometidos pelo governo Michel Temer, nós poderíamos ficar o dia inteiro aqui, mas eu quero concluir minha participação, senador, dizendo que o momento é muito grave, porque ao lado disso tudo nós temos o quê? Nós temos o crescimento do desemprego no Brasil. E que ele mentiu, dizendo que desemprego era do passado e agora é trabalho. Mentira. Os dados demonstram como tem caído não só o emprego de carteira de trabalho assinada, mas o quanto tem caído também o ganho real do trabalhador e da trabalhadora brasileira. E olha a notícia que vem da minha cidade de Manaus. Em Manaus, os desempregados passaram a madrugada do domingo na fila em frente da porta da Seminf, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, aguardando, eles estão desde ontem, início da noite, passaram a madrugada inteira, aguardando que a Secretaria abrisse as suas portas e iniciasse o seu expediente para entregar os seus currículos. Currículos de quê? Porque a Secretaria anunciou que contrataria ou que contratará 308 trabalhadores pedreiros ou ajudantes de pedreiros para trabalharem 8 horas por dia, recebendo um salário mínimo e um trabalho temporário. Pois bem, a Prefeitura teve que colocar 70 atendentes, 70 para receber esses currículos. E daqui até o final da semana, são esperados o atendimento de, no mínimo, 2 a 3 mil pessoas por dia. É isso. Enquanto Michel Temer faz isso, os trabalhadores lotam filas e mais filas e mais filas, buscando uma vaga de trabalho temporário para receber o valor de um salário mínimo. E que, repito, um salário mínimo que esse ano não recebeu o reajuste nem equivalente ao valor da inflação, nem isso recebeu. É lamentável, mas penso que nós não devemos ficar apenas no lamento. É preciso que a população brasileira se erga. A gente não ouve mais muito barulho de panelas batendo nas varandas dos prédios, a gente não ouve. A gente não vê mais, mesmo com a proximidade da Copa do Mundo, muitas pessoas andando de verde e amarelo nas ruas. Aliás, nesse final de semana, andando no comércio da minha cidade, cheguei numa loja que vende esses enfeites, essas coisas, não é? Aí eu perguntei lá para a atendente, aí como é que estão as vendas para a Copa do Mundo, do chapéu, das bandeiras, daqueles cabelos verdes e amarelo, de tudo, camisas. Não, está ruim.
A menos de um mês da Copa, a gente não está vendendo nada. Não está vendendo nada. Então, eu digo a essas pessoas, a grande maioria não fala minoria, porque eu sei que tem uma minoria que manipulou a maioria, manipulou aquela minoria que detém os meios de comunicação. Aquela minoria chegou à maioria do Brasil dizendo: o grande problema chama-se Dilma. Vamos tirar Dilma que tudo melhora. Aqui nossos colegas diziam isso. O senador Ferraço estava dirigindo a sessão um dia desse. Eu falei, eu o citei e ele faz de conta que nem ouviu. Fez cara de paisagem, fazendo de conta que eu não estava falando dele e nem para ele. Eu estava falando dele para ele. Dizia senador Ferraço, o senhor foi quem mais subiu na tribuna, dizendo que a reforma trabalhista era uma reforma modernizante, que ia gerar trabalho, que ia gerar renda e que ia melhorar a produtividade, pois essa reforma está fazendo exatamente o inverso. Então, eu quero me dirigir não a essa minoria, porque tem uma minoria que manipula a opinião da maioria. Então, grande parte da população brasileira que foi às ruas, que bateu panela, que se vestiu de verde e amarelo, foi com toda boa intenção. Foi porque, de fato, acreditou no que a TV dizia, no que a revista escrevia, no que os parlamentares, a maioria, falavam, de que a Dilma era culpada de tudo e que depois dela tudo melhoraria. Mas não, senhoras e senhores, nós sabíamos que aquele momento não era um momento que eles queriam apenas substituir uma presidência, o momento é que eles queriam mudar um projeto de país, privatizar o Brasil, tirar direito dos trabalhadores. Nós sabíamos e por isso lutamos e lutamos muito. Lutamos e lutamos muito e não foi uma luta em vão, senador. Não foi uma luta que ficou no passado, é uma luta que vai ter frutos. Então, eu quero me dirigir a essas pessoas que estão decepcionadas e acabam se decepcionando com a política como um todo, achavam que era ela responsável pela corrupção e nós dizíamos não, ela até pode ter errado, ela até pode ter errado muito, como Lula, mas eles não são os corruptos são aqueles que estão querendo chegar no Planalto e efetivamente chegaram. Está aí a prova, apartamento com 51 milhões de reais em dinheiro vivo, malas de dinheiro que anda para cima e para baixo. Senador Capiberibe, a nova notícia que eu vi hoje, quando eu estava vindo no rádio, é muito grave, que é esse tal do inquérito dos portos contra Michel Temer. Isso é muito grave, isso vai agravar ainda mais. Envolve um outro operador financeiro do Michel Temer, que foi solto semana passada por uma liminar de Gilmar Mendes. Ou seja, um inquérito que vai mostrar como eles usaram desse esquema para desviar recursos públicos e há quantos anos. Então, nós sabíamos que os corruptos verdadeiros eram eles. Agora, quem é que está sofrendo? O povo. E para a gente resolver este problema, não há outra saída senão a participação popular. Não adianta o povo ficar revoltado dizendo eu não acredito em ninguém, não. Porque ruim com a política, com a democracia, pior sem a política e sem a democracia. Muito pior. Então, vamos procurar ver como que a gente conserta, e eu não tenho problema nenhum em dizer, e digo e repito onde quer que eu esteja. Enquanto os verdadeiros corruptos estão mandando no Brasil, fazendo tudo isso que nós estamos dizendo aqui, enquanto eles estão lá, e está aqui a cartilha, a gente conseguiu até que enfim. E eu vou voltar toda a semana aqui para desmentir item a item desse absurdo que Michel Temer escreveu. Ainda gastou esse papel com dinheiro nosso, porque aqui não tem uma linha de verdade. Aqui não tem uma linha de verdade. O Brasil não melhorou. O Brasil está piorando. Então, a vocês que um dia se mobilizaram achando que estavam se mobilizando para melhorar o Brasil e 2 anos depois estão vendo que o Brasil está piorando e que o Brasil está sendo comandado por aqueles que efetivamente, esses sim, são os responsáveis pela corrupção, não fiquem acanhados, não venham para a rua, porque o Brasil precisa de vocês. Só um jeito de impedir a reforma previdenciária, só um jeito de impedir a reforma trabalhista. Eu ia dizendo o seguinte, e concluo nesse pouco tempo, ia dizendo o seguinte, que enquanto eles estão lá mandando no país, o presidente Lula está preso. E o presidente Lula está preso por que crime que cometeu? Por qual crime que tivesse cometido? Nenhum. Ele foi condenado por ser proprietário de um apartamento que nunca lhe pertenceu. Nunca lhe pertenceu. Mas está lá preso. Agora, por que Lula está preso? Porque eles sabem, esses que deram o golpe em 2016 sabem, que se Lula continuasse solto,
Lula seria o novo presidente desse país. Ninguém tem dúvida disso. E talvez melhor do que foi antes, porque corrigindo uma série de erros que foram cometidos. Uma série de erros. Agora, o que é importante é a gente saber que a gente ainda pode mudar os destinos do Brasil. E só há uma forma, é a gente se unir contra essas pessoas que estão tomando de assalto a nossa nação e, mais do que isso, estão aplicando uma política de entrega da nossa soberania, uma política de lesa-pátria, uma política de venda do trabalhador, do patrimônio nacional e de retirada dos direitos dos trabalhadores, homens e mulheres, e de encerramento de todos os programas sociais que deram certo. Quando eu visito uma universidade nos municípios do meu interior, eu, ao mesmo tempo, comemoro e choro. Comemoro porque há 15 anos nós não tínhamos isso que nós temos hoje. E choro porque ou nós fazemos algumas coisas ou o destino dessas universidades será fechar as suas portas ou começar a cobrar mensalidades para poder sobreviver. Muito obrigada, senador Capiberibe. Desculpa aí que abusei um pouco do tempo. Obrigada.